Gente, me perdoem pelo atraso, tá? Que a gente saiu do trabalho e veio direto. Então é todo muito corrido, funcionário público, cabeleireiro, aquela coisa toda, né? Então, mas enfim, deu certo de chegarmos, né? O trânsito estava bem complicado, bem lotado, tinha muito caminhão. Mas enfim, aqui estamos. Obrigado pela acolhida. Estamos aqui para partilharmos aquilo que estamos vivendo no nosso dia a dia, né? Eu acredito nisso. Não estamos aqui para ensinar ninguém. O que nos ensina é a vida, né? É a espiritualidade. Cada vez que nós temos uma busca incessante para se melhorar, aí a gente está aberto ao aprender. Eu acredito nisso, né? Eu tenho pouco tempo de caminhada no centro espírita, né? Eu tenho apenas de caminhada 2 anos, né? 4 anos que eu conheço o centro espírita em Rio do Sul, né? Eu tenho uma história religiosa, né? Diferente da de cada um de vocês, com certeza, né? Eu sou um ex-padre, né? Atuei como padre, como sacerdote 3 anos, né? Depois eu descobri que não era minha vocação. E teve toda uma história diante de tudo isso, que é muito longa. Não temos muito tempo para contarmos essa história, né? Um dia talvez podemos compartilhar isso, que é muito bonito, né? Então, assim, tem muita coisa que aconteceu até eu chegar aqui, né? Mas, enfim, a Cristina pediu um tema, né? Eu nem sabia que era de costume, né? No meu tempo de padre, quando me chamava para dar palestra em retiros, em encontros, era quem organizava e dizia assim: eu quero que o senhor fale sobre isso, né? E daí, então, eu tinha que me preparar para aquilo, né? E achei interessante que nos centros espíritas aqui deixam a critério da gente, né? E eu gosto muito de seguir o que o meu coração fala, né? O que eu sinto, meu coração impulsiona a falar, né? E veio muito forte, sim, sobre o vaso nas mãos do oleiro. Nós nos deixarmos moldar, né, como barro nas mãos do oleiro, né? Eu coloquei essa palestra esse dia lá no Missionários. Eu achei tão interessante o desenvolver dela, que me veio forte também aqui falarmos dela também, né? Nós sabemos que tudo não é uma reprise, é realmente experiências novas. E é claro que a espiritualidade vem em nosso auxílio para falar para a gente, né? Então, em Jeremias, né, profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo de 1 ao 6, foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos, né? O Senhor foi e falou para Jeremias: vai, desce à casa do oleiro. Eu acho muito interessante porque nós temos que quebrar um pouco esses tabus quando Deus fala com a gente, Deus fala no nosso coração. Quando a gente sente-se impulsionado, a gente acredita muito que é aquele vozeirão assim, vai, fala, né? Abraão, né? Os profetas. A gente acredita nisso, que aqueles filmes, né, todos históricos, aquelas coisas assim fantasiosas, né? A gente acha que é assim e não é assim, né? Eu imagino às vezes Deus falando com Jeremias da maneira que ele fala com a gente no nosso dia a dia, quando a gente tem uma dificuldade em tomar umas decisões e que precisam ser tomadas meio que imediatas, e a gente pede o auxílio da espiritualidade, e até mesmo a gente faz nossa oração, né, quando a gente se fecha no nosso quarto e pede para Deus, a gente sente esse impulso. E Deus falava com os profetas por meio de sinais, né? E Deus foi e falou para Jeremias, falou para ele assim:
desce à casa do oleiro, e ali eu farei você ouvir a minha palavra. Então Jeremias pegou, desceu na casa do oleiro, e lá ele encontrou o oleiro ocupado a trabalhar no torno. Vocês sabem que todo mundo aqui já conhece o que é um oleiro, né? Que é, né, o torno do oleiro, aquele negócio que fica girando, né? Fica aquele barro, o oleiro fica com a mão só modelando. Aquele negócio girando, 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 e a gente vai modelando, né? O oleiro estava ocupado trabalhando no torno, quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só ia acontecer nos nossos trabalhos. Às vezes a gente está olhando e não está contente. O oleiro pegava e desmanchava. Começava tudo de novo. Tudo de novo. Daí Jeremias ficou olhando para aquilo. O que será que o Senhor quer me dizer com isso? O que será? Foi então que ele disse: Casa de Israel. Agora eu queria que você, que assim nós vamos participar desse momento. Nós vamos deixar neste momento Deus falar com a gente. Vamos deixar isso ficar bem nítido na nossa vida. Colocou aqui Casa de Israel. Qual é o teu nome? Aqui é o Paulo. Paulo, você. Se apresente aí, por favor. Pode falar o teu nome. Marcos Luciano. Vamos, gente. Isso, fala. Porque aqui precisa, ó. Ele está falando para você. Para você. Casa de Israel. Nome Paulo. Aqui. Não poderei fazer de vós como esse oleiro que faz com o vaso com o barro. Não posso eu fazer o mesmo com vocês? Daí lá em Isaías, capítulo 64, versículo 8, Isaías diz assim: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. E todos nós somos obras de Tuas mãos. Daí eu fiquei pensando, assim, o que é ser o barro nas mãos do oleiro? Você sabe que não é só aquela coisa bonitinha, girando, girando, girando no torno, não é isso. Antes de passar por esse processo, precisa passar por um processo. Sabe que eu fui olhar vídeos para ver como que o oleiro leva para fazer um vaso de barro, um simples vaso de barro. Às vezes você vai nessas estradas aí, você encontra os vasos de barro aí por R$1,99 e não sabe o quanto o processo que levou aquele barro, aquele vaso, para se tornar vaso, aquele barro. É algo muito caro. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós somos colocados de maneira muito baratíssima em beiras de estrada. Às vezes nosso nome fica sendo colocado à mercê de pessoas de línguas maldosas, caluniadoras, como um preço barato, sendo que foi passado como um barro. Passou por um procedimento específico, mas o que tem a ver? Não. O vaso, para se tornar um belo vaso, ele precisou ser esmagado, amassado, triturado. Passou por um procedimento
doloroso para se tornar um belo vaso. E ainda chegar numa certa altura no torno, o oleiro não ficar contente e começar tudo de novo. Tudo de novo. Não, a Cristina não ficou do jeito que eu quero. Eu vou moldar de novo. Nós estamos num processo de moldar. Eu acho que eu estou ainda no processo de amassar. Verdade, gente. Cada dia que passa eu percebo que quanto que eu sou esmagado. O meu ponto fraco é o orgulho. Eu ainda não aprendi. Ainda não aprendi a ser humilde. Um dos meus pontos fracos, estou confessando para vocês. Não sei qual é o teu e também não me interessa saber qual é o teu. É com você. É coisa tua com Deus. E tá ali, ó. Esmagado. Só que, diferente do barro, sabe o que é? É que o barro deixa ser moldado. E nós não. Um primeiro sintoma que acontece com a gente, sabe qual é? O vitimismo. Olha, tem dó de mim. Olha como eu sofro. O primeiro ponto, a gente nunca olha para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, como uma forma de crescer, como uma forma de aprender com aquilo. A gente sempre olha como dizendo, eu estou sendo vítima, eu estou sendo sofredor. E se nós formos olhar para a história de todos aqueles que ficaram lá atrás, que passaram no decorrer do cristianismo, vamos falar agora como cristãos, porque aqui antes de vocês serem espíritas, de sermos espíritas, nós somos cristãos. Nós vamos olhar para a história dos cristãos, dos primeiros cristãos. Eles passaram por um caminho de morte. Primeiro que nós estamos longe disso. Eles passaram a ser perseguidos. Muitos deles foram martirizados. Estava olhando a história dos apóstolos. O único apóstolo que não morreu crucificado, sabia que só foi João? Só João que não morreu crucificado. O restante todos foram crucificados. Paulo apóstolo também não foi crucificado. Mas Paulo apóstolo foi depois de Jesus. Todos foram crucificados como mestre. Pedro ainda disse, não sou digno de morrer como mestre. Né? Crucificaram ele de ponta cabeça. João ele morreu de velho. Ele ficou velho, ele era o mais jovem de todos, ele tinha 15, 16 anos, mais ou menos, segundo a história. Quando ele era apóstolo, Jesus era mais novinho, era mais adolescente. Ele morreu velho. Jogaram ele até dentro de um turbilhão de óleo fervente. Até dentro de uma coisa de óleo fervente, jogaram ele e não morreu. Daí prenderam ele, porque viram que não morria o homem. Daí ele morreu preso, estava na cadeia, daí ganhou a liberdade na hora da morte. Morte corporal, né? Você já passou por isso? Quem sabe? Que medo! Mas agora nós temos que falar uma coisa. Hoje nós estamos por um outro processo que é diferente dos apóstolos.
Nós conhecemos um Deus que quer nos moldar de outra forma, sem precisar do martírio, sem precisar da perseguição. E qual é? É as nossas pequenas, mas elas que passamos no nosso dia a dia. Agora, eu pergunto para você, como você lida com essa mazela do teu dia a dia? Sente-se apta a se deixar moldar por esse oleiro? O emprego não vai bem, né? Lá no trabalho, está tudo insuportável, né? Como é que vai lá no teu trabalho? Vamos fazer o cima. Teus colegas. Na tua casa. O maior instrumento de santificação é o teu companheiro ou a tua companheira. O que você tem feito com isso? Teu filho, tua filha. Aquele filho que está nas drogas, né? Não sei por que senti isso, velho. Aquele filho que está nas drogas, que só está dando trabalho. O que você tem feito? Abençoando? Ou maldizendo? Dizendo, não sou merecedora, ou não sou merecedor disso. Eu posso apresentar vários para vocês aqui. Mas vamos começar pelas pequenas, porque são pequenas. Aos olhos de Deus, são muito pequenas. E ele, eu acho muito engraçado, assim, lindo, porque ele olha pra gente com amor. Com amor. Às vezes eu fico olhando, eu vejo as minhas, né, o meu sentimento, que qualquer coisa me provoca a ira. Eu fico possesso. E às vezes fico imaginando Deus olhando para mim, dizendo assim, mas é besta. Como que você ficasse bravo e fosse resolver. Você só está atrasando o teu evoluir para a vida. E é o que nós fazemos. Né? Ah, eu não tenho problema, está tudo mil maravilhas, assim, vai pegar no teu ponto financeiro, principalmente teu ponto financeiro. Vamos ver se você não vai reclamar. Porque o meu ponto fraco é o ponto financeiro. Deus me livre de ficar devendo para alguém. Eu prefiro, não tem problema ficar só no feijão com arroz, mas não posso ficar devendo. É um dos pontos, assim. E é bem ali, assim, ó. Né? Vocês sabem, a gente que é cabeleireiro, agora é mês de maio, junho, julho, agosto. São os piores meses nossos. Se a gente não tiver celeiro, estamos vivendo pela graça e pela misericórdia e pela providência. Está entendendo? Que rezar. Que só a providência neste momento. E daí? Por isso que eu digo que eu estou na mão ainda do oleiro sendo amassado. Ainda não cheguei naquela fase que ele está montando o vaso de óleo assim. Não gostei. Blá, né?
Eu imagino fazendo isso, né? Socando tudo, batendo assim. Vamos começar tudo de novo. Para que a gente possa se tornar um vaso bonito. E lá na eternidade, Deus olhar para a gente, colocar a gente nos lugares mais belos, né? E dizer, esse é o vaso Paulo, né? Não me faça redondo, por favor. Entendeu? Quando que vamos nos tornar isso? Quando vamos? Porque isso, gente, depende de nós. Não depende simplesmente do oleiro, porque nesse caso é o inverso. Nós precisamos deixar que o oleiro nos molde. Não, é por isso que a gente pode fazer genealogia, aquilo que né, coloca lá no Gênesis, do barro, né, que viemos do barro, porque eu acho que é isso que Deus quer dizer, que Ele quer que a gente se torne o quê? Um barro nas mãos dEle, vamos dizer, eis-me aqui, né? Eu fico pensando assim, né, como isso? Olha a mãe de Jesus. Não sei vocês, eu tenho uma devoção muito grande pela mãe de Jesus. Mas qual foi o ponto primordial da mãe de Jesus, de Maria? Que marcou a história? Foi simplesmente ser a mãe de Jesus? Qual foi a chave? Aceitação. Ela disse uma palavra. Uma palavra. Uma palavra que mudou a nossa história, mudou. Se nós estamos aqui é por causa dessa palavra. Ela disse assim, ó. Não, ela disse duas palavras. Eis aqui. E faça-se. Um barro perfeito para o Criador montar. Um vaso. Nem precisou muito esforço no torno. Agora você, nas ocasiões da tua vida, do dia a dia, como tem sido eis-me aqui? E o faça-se. Tem alguém lá atrás que chacoalhou a cabeça e pensou assim, estou longe. Se você está longe, meu filho, imagine eu. É de pensar, né? Eu gostaria que todos nós aqui saíssemos hoje desse centro espírita, por aquelas portas ali, com esse desejo de ser barro nas mãos do Criador. Só com o desejo. Não precisa mais nada. Só o desejo. E deixar que esse Criador vá fazendo o trabalho dele. E você olhar para os acontecimentos no teu dia a dia e dizer, obrigado, Senhor. Eu aceito. Foi uma tragédia, aconteceu uma tragédia. Obrigado, Senhor. Eu sou um barro. Eu aceito. Aconteceu uma coisa boa. Obrigado, Senhor. Eu aceito. Aconteceu uma traição. Obrigado, Senhor. É para eu evoluir. Apareceu a doença lá em casa. O câncer, né? Como está matando gente ultimamente o câncer, né? Essa semana passada eu atendi uma cliente, né? Que
Eu tive que raspar a cabeça dela e pegar os cabelos dela, amarrar tudo para ela fazer peruca. E essa semana eu coloquei a peruca nela, né? Daí assim, eu olhei para ela assim, a gente tem que aprender com vocês, né? Porque ela olhou para mim com um sinal assim, tanto de agradecimento pela oportunidade de estar vivendo só aqueles segundinhos, e o câncer já tomou conta e ainda queria uma peruca. Obrigado, Senhor. Eu aceito. Eis-me aqui. Faça-se. É fácil? Não é fácil. Para mim, eu tenho mais de 40 anos de idade, não vou falar a minha idade, mas já passou dos 40. Só foi surpresa até hoje. Eu pensei que quando eu me ordenasse padre, minha vida ia se acomodar, estava bom assim. De repente, não, aí não é o teu lugar. Hoje estou aqui, não sei se é aqui. De repente, ele mais lá para frente, ele vai dizer assim, não, aí não é o teu lugar. Outro lugar. E assim vai. Até o ponto de nós amadurecermos, nós sairmos da nossa infância espiritual, a nossa infantilidade, nem infância. Quem dera tivéssemos infância espiritual, né? Se tivéssemos infâncias espirituais, nós podíamos olhar como crianças para Deus, porque as crianças, né, têm um impulso puro, de pureza, né? Nós temos uma infantilidade espiritual. A nossa infantilidade espiritual nos leva a brincarmos de Deus, a brincarmos com Deus, a brincarmos com a espiritualidade, a brincarmos com a missão que nós temos no nosso dia a dia. Isso é infantilidade espiritual. Infância espiritual é ter pureza, acolher tudo aquilo que a espiritualidade vem falar com a gente. Eu trouxe o meu violão, me perdoem, vocês vão me perdoar o meu desafio, mas eu queria concluir esse momento de reflexão que não chamo palestra, longe de mim de ser um palestrante, para a gente fazer uma oração como essa música. Talvez vocês conheçam, talvez não conheçam. Mas eu achei interessante trazer o casal para a gente nós vamos nesse momento ter uma intimidade. É você, Deus, Deus e você. Esquece quem está do teu lado, esquece teu vizinho aí. E nesse momento você vai olhar para Deus com os olhos da alma. O que é olhar com os olhos da alma? Santo Agostinho, ele tinha a dizer assim que quem canta, né, reza 2 vezes, né? Tem essa intimidade e tem essa capacidade de olhar para o sagrado. E o sagrado não é matéria. O sagrado é Deus. O sagrado se faz escondido. E sabe por que ele se faz escondido? Porque ele quer ser encontrado. Uma vez tinha um campo, de repente passou um cachorro latindo por aquele campo, entrou naquela mata dentro.
foi latindo e ele foi latindo. De repente um monte de cachorro viu aquele cachorrinho latindo, saíram acuando atrás também e entraram naquela mata. De repente começaram a voltar os cachorros daquela mata. E só um não voltou. Quem foi que não voltou? O primeiro cachorrinho. A nossa fé deve nos impulsionar como esse cachorro. Não se deixar levar só porque ouviu, mas porque experimentou e viu. E esse Deus, ele se deixa ver. E nós precisamos se permitir ver. Então você vai neste momento ter essa intimidade com os olhos da alma. Você vai fechar os teus olhos. Você vai fechar os teus olhos e vai olhar para você mesmo aí dentro. Imagine uma imensidão aí dentro. Imagine um jardim, imagine o melhor lugar do mundo. E você aí dentro. E você neste momento vai se imaginar diante de Deus. E você vai dizer assim: eu quero ser, Senhor. Um barro nas mãos do oleiro. A canção é assim. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Consegue cantar? Você vai cantar comigo. Eu quero ser Jesus amado. Repete comigo. Eu quero ser Jesus amado, Como um barro nas mãos do oleiro. como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, Rompe minha vida, faz-me de novo. faz-me de novo. Eu quero ser Eu quero ser um vaso novo. um vaso novo. Eu quero ser, Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um barro como um barro nas mãos do oleiro. nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, Rompe minha vida, faz-me de novo. faz-me de novo. Eu quero ser Eu quero ser um vaso novo. um vaso novo. Agora eu pergunto para você, você quer realmente? É um compromisso que você está tendo com a tua palavra.
de você fazer da tua vida a partir de hoje um jardim. Aquele espinheiro todo você vai ter que arrancar na tua vida, de murmuração, de vale de lágrimas, e transformar num belo jardim. Entendeu o recado? Fecha os teus olhos e você vai falar isso pro teu Criador. Você vai cantar isso pro teu Criador. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez, eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Para finalizar, eu quero ser, Senhor amado, como um barro do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso. Mais uma vez com segurança, bem forte. Eu quero ser. Solta essa voz, Senhor amado, como um barro nas mãos, do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Ela desafinou na estrada. Foi lindo.